Vamos ler então agora a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Mateus 5, 10, 11 e 12. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje chegamos, na última das bem-aventuranças. Hoje, então, é a 8ª bem-aventurança, a última. E então fazem 8 cultos de terça-feira que nós estávamos pregando, todo culto uma das bem-aventuranças. E hoje então vamos encerrar esse assunto, E vamos entender então o porquê que Jesus disse isso. Então, repetindo aquilo que eu falo sempre no início, quando começo a explicar sobre uma das bem-aventuranças, então só lembrando, bem-aventurado significa alegre. Então Jesus estava dizendo alegre, E daí ele dizia então a bem-aventurança, ou seja, que nem os que choram, os mansos, os pacificadores. Então feliz, alegre, ditoso da pessoa que age dessa forma. E essas bem-aventuranças, então, são qualidades que o verdadeiro cristão deve ter, que o salvo deve ter. E como eu falei já nas outras terças, então, quem sabe você diga, pastora, eu ainda não tenho todas elas. Você já tem, mas não sabe. Porque no momento que nós nos convertemos e aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essas bem-aventuranças vêm para o nosso coração, porque é o Espírito Santo quem dá. E quando nós aceitamos a Jesus, então resolvemos mudar de vida, o Espírito Santo vem morar em nós. Então ele traz essas bem-aventuranças, todas essas qualidades aqui. Quem aceita Jesus já tem dentro de si. Algumas, quem sabe, tem gente que ainda não colocou em prática, mas já tem. Só basta pedir a direção, a unção do Espírito Santo, para que essa bem-aventurança venha então fluir na sua vida, E hoje então nós vamos falar da última delas, que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que é perseguido por causa da justiça? Olha só, essas 7 bem-aventuranças que nós vimos nos outros cultos, elas são o motivo de essa última bem-aventurança acontecer. Por quê? Porque quem pratica essas 7 primeiras vai ter a consequência da 8ª na sua vida. Que é o quê? Ser perseguido. Então, o ser perseguido é uma qualidade daquele que serve realmente a Jesus. Amém? O que significa isso? Se você coloca em prática
a palavra de Deus, se você coloca em prática as 7 primeiras, ou alguma delas, quem sabe você ainda não, como eu já falei, não colocou todas em prática, peça para que o Espírito Santo faça você viver assim e você vai receber. Mas quem pratica a humildade, quem chora pelos seus pecados, quem se humilha diante de Deus, quem é manso, buscando a paz do Senhor, aquele que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz, eles vão ser perseguidos. Então essas 7 que nós vimos antes, vai trazer a perseguição para nós. Daí você pode dizer, então eu não quero, porque eu não quero ser perseguido. Ninguém gosta de ser perseguido, né? Só que, em cada uma delas, Jesus fez uma promessa maravilhosa para nós. Vamos lembrar. Olha só, na primeira das bem-aventuranças, que diz, bem-aventurados humildes de espírito, qual foi a promessa que Jesus fez? Porque deles é o reino dos céus. Na segunda, bem-aventurados os que choram, a promessa foi, porque serão consolados. Cada uma dessas nós já falamos e já explicamos o que significava, né? A terceira, então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartos do quê? De justiça. Quem que é justo? É Deus, então seremos fartos, quer dizer, seremos cheios da presença de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se você é misericordioso com o teu próximo, o dia que você precisar de misericórdia, você vai receber misericórdia de Deus e também das pessoas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ter um coração limpo, ou seja, buscar a santidade. Buscar a santidade. Muitas pessoas, quando fazem as suas orações, elas dizem assim, eu quero ser usada por Deus. É claro que é maravilhoso a gente ser usado por Deus. Mas ser usado por Deus, irmãos, não significa que é tudo. Tem muita gente que é usado por Deus e não vive como deveria. Então, o que está falando aqui é que nós devemos buscar a santificação. Os limpos de coração é aquela pessoa que busca a santificação. A santificação afasta o mal de nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então esses que praticam essas coisas aqui têm essas promessas de Deus e vão ser perseguidos. Por que que vão ser perseguidos? Porque praticam essas. Aí você pode dizer assim, mas eu achei que daí quem estava em obediência a Deus ia ter uma vida mansa e tranquila. Você vai ter uma vida mansa no teu espírito, na tua alma, mas você vai ser perseguido por aquele que não serve a Deus. Por quê? Porque nós não somos bem vistos pelo mundo. Nós andamos e temos que andar na contramão do mundo. O que é isso? Se o mundo rouba, eu não vou roubar. O mundo, eu falo às pessoas que ainda não servem a Deus. Então, se o mundo mente, eu não posso mais mentir, eu já tenho Jesus. Se o mundo está adulterando, eu não posso adulterar. Então eu tenho que ter a minha vida santa, buscar uma vida santa. E por isso eu vou ser perseguido. Por isso, as pessoas que estão ao meu redor, que não servem a Jesus, ou o mundo em geral, o sistema, do mundo, vai me perseguir. Nós vamos ser perseguidos porque fazer essas coisas aqui que agradam a Deus não agrada o mundo. Então, às vezes, quem sabe você já não perguntou assim, mas eu procuro ser uma pessoa boa, eu procuro fazer as coisas certas, e tanta gente me persegue, tanta gente me ofende, tanta gente me machuca.
é justamente por causa que você procura fazer as coisas boas. Se você fizesse tudo errado, se você procurasse viver como o mundo vive, você não ia ser perseguido. Porque daí você estaria no mesmo barco que o mundo, né? Então você não teria perseguição, ninguém estaria te prejudicando. Mas, como você procura fazer as coisas certas e servir a Deus de coração, espere perseguição. E Jesus continua dizendo ali, ó, os perseguidos por causa da justiça. O que significa isso? Ali na quarta bem-aventurança, que diz bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ali nós falamos no dia que eu expliquei sobre isso, que não é você querer ser sair por aí fazendo vingança com as tuas mãos, fazendo justiça com as tuas mãos, não. Quando diz bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de Deus, porque Deus é o único justo. Amém? Então ter fome e sede de justiça é ter fome de Deus. Ou seja, quanto mais você se aproximar de Deus, mais você obedecer a sua palavra, quanto mais você quiser servir ao Senhor de coração, então você está tendo sede e fome de justiça, você está se aproximando de Deus. E aqui então, quando Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, então está falando bem-aventurados os perseguidos por causa de Deus. Porque Deus é o único justo. Amém? Então Deus é o Senhor, o justo. Não existe outro justo a não ser de Deus. Deus nos justifica através de Jesus. Mas Ele é o único justo, que faz as coisas certas, com justiça, que não tem erro. Então é Deus. Então, quando você procura fazer as coisas que agradam a Deus e se aproximar de Deus, você vai ser perseguido. Então espere isso, porque isso vai acontecer. Algumas pessoas vêm para a presença de Deus ou vêm para uma igreja porque acham assim, eu vou para lá porque daí eu não vou mais ter problema, eu não vou mais ter dificuldade na vida, eu vou ficar rico. Mentira do diabo. Não é verdade isso. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai sofrer por Jesus. Só que tem um detalhe, quando eu falo sofrer por Jesus, é você ser humilhado, envergonhado muitas vezes, chamado de crente, de Bíblia, as pessoas nos envergonham, debocham de nós. Mas só que tem uma coisa, cada vez que nós formos debochados, cada vez que nós sofrermos perseguição, nós temos uma promessa de Jesus que nós vamos ter a vitória. Então não adianta viver longe de Jesus para não ser perseguido, no final morre e vai para o inferno. O que adianta isso? Então é melhor querer mais de Deus, viver para Deus, ser humilhado e perseguido algumas vezes, mas quando morrer vai para a glória. Amém? Então é isso que significa ser perseguido. Não pense que Jesus veio para te dar um mar de rosa, uma vida maravilhosa. Ele veio sim, Ele nos dá paz. Então nós temos uma vida maravilhosa porque Ele é a nossa paz. Porque nós podemos estar no meio de muitos problemas, mas a paz que Jesus nos dá, ela nos faz ficar tranquilos. Nós temos essa paz. Então é maravilhoso servir a Jesus. Por quê? Porque Ele já nos concedeu a vitória na cruz do Calvário. Aí, não, mas então eu não quero, porque eu vou ser perseguido. Mas e depois? Se você não quer sofrer alguma humilhação, se você não quer ser ridicularizado muitas vezes, porque não pensa que você não é, eu já fui, tenho certeza que você também. As pessoas riem de nós, porque nós somos cristãos, outros nos chamam de crentes. Nós somos crentes em Jesus, graças a Deus. Mas nós nos chamamos de cristãos, por quê? Porque nós obedecemos a Jesus Cristo.
Então, se você não quer ser perseguido porque você é um cristão, aí caia no mundo de uma vez, porque daí a tua recompensa vai ser só aqui. Agora, aquele que diz, eu vou aceitar ser debochado pelos outros, perseguido, envergonhado, mas eu quero agradar a Deus. Esse tem a certeza de todas as promessas que Jesus fez aqui, ó. Que nós teremos o reino dos céus, que nós seremos consolados, que nós herdaremos a terra, que nós seremos fartos de justiça, ou seja, nós seremos cheios de Deus, que nós vamos alcançar misericórdia, que nós veremos a Deus e seremos chamados de seus filhos. Então essas promessas são muito mais importantes do que uma perseguição. Você pode ser perseguido, você pode ser envergonhado. Na tua família, vão rir de você porque você está frequentando uma igreja. Vão rir de você porque você diz que aceitou a Jesus. Mas o importante é que no final de tudo isso, você vai ser salvo. Então tudo que possa acontecer neste mundo, é isso aqui, ó, perto da glória que Jesus tem preparado para nós no céu. Então tudo aqui se torna mínimo, pequeno. Ah, pastora, mas nós vamos sofrer então por Jesus? Claro, quem não quer sofrer para Jesus, não se batize, não aceite Jesus, porque daí não vai ser perseguido. Então veja só, por causa da justiça de Deus, porque Ele é justo e porque nós queremos mais dEle, nós seremos perseguidos. Agora tem um detalhe. Muitas pessoas são perseguidas, estão dentro de uma igreja e são perseguidas. Essa perseguição que eu falo é alguém falar mal dessa pessoa, coisas assim, porque a perseguição em si nós ainda não temos aqui no Brasil. Acredito que vamos ter, mas ainda não temos. Mas essa perseguição então que nós estamos tendo hoje é mais na área do deboche. É mais na área da ridicularização, de rir de nós, porque nós somos cristãos, e queremos fazer as coisas certas. Então essa perseguição muitas vezes é mal interpretada, porque tem gente que frequenta uma igreja, mas nunca mudou de vida. Então a igreja tem as suas portas abertas, ninguém pode fechar as portas da igreja. Todos são bem-vindos dentro da igreja, mas tem gente que vem e não muda de vida. Então, se veio e não mudou de vida, quer dizer, não se converteu verdadeiramente, vai continuar fazendo as coisas erradas que fazia antes. E aí vai dizer assim, eu sou perseguida, falam de mim. Não, aí essa pessoa não está sendo perseguida por causa de Jesus, mas está sendo perseguida por causa dos seus erros. Porque daí os outros vão falar. Os outros vão apontar. Só pelo fato de estar frequentando uma igreja, os outros vão dizer, olha lá, está na igreja, mas olha, não paga conta, mente, rouba. Claro que daí vai ser falado, claro que daí vai ser perseguido. Mas daí não é ser perseguido por causa do nome de Jesus, é ser perseguido por causa dos seus erros. Entendido isso? Então a perseguição por causa do nome de Jesus, ela acontece para aqueles que querem realmente obedecer e que fazem as coisas certas. Podemos cair muitas vezes, podemos pecar muitas vezes, ainda estamos nesse mundo, somos pecadores, ainda não somos perfeitos. Mas nós temos que fazer de tudo para não pecar, para não errar, para levar uma vida digna de ser apontado pelos outros que ainda não se converteram, de ser apontado e de ser dito assim, aquele lá é um servo de Deus, aquela lá é uma serva de Deus, dá bom exemplo. Então nós temos que ser apontados por isso, e temos que ser perseguidos por isso, por dar bom exemplo. Porque você com certeza lá no teu trabalho, quando os teus colegas de trabalho convidam, vamos lá, beber uma cerveja, fazer uma festinha, vamos lá, sei lá onde, numa discoteca, num baile, não sei. Aí você diz, não, eu não faço mais isso, eu não preciso mais fazer isso, a minha alegria é Jesus. É claro que eles vão rir de você, eles vão debochar de você, eles vão te perseguir no teu trabalho, porque você é diferente. Mas daí essa perseguição vale a pena nós aguentarmos.
porque teremos recompensa. Amém? Então nós teremos recompensa. Agora, ser perseguido, mal falado por causa dos nossos erros, aí ao invés de nós nos alegrarmos, nós temos que nos entristecer, porque daí os que estão falando têm razão. Né? Ficou claro isso? Amém? Então, ser perseguido por causa do nome de Jesus é por fazer as coisas certas, por as nossas atitudes serem corretas, porque o mundo não aceita. Jesus falou, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno. Então não espere coisa boa do mundo. O que a gente vê no mundo hoje? Só maldade, só coisa ruim, só coisa que é vergonhoso. Então não espere nada do mundo, o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, vai ser perseguido por Jesus? Vai, meu irmão. Se prepare. E vai chegar a perseguição maior de fechar a igreja, de proibir a Bíblia. Algum dia vai. Não sei quando. Espero que demore. Mas algum dia vai chegar. E então, daí o que é que nós temos que fazer? Aquilo que nós fazíamos antes de viver corretamente vai nos dar força para aguentar essa perseguição que virá. Porque daí o Espírito Santo está em nós, está agindo em nós. Amém? Então viva para Jesus, viva para o Senhor. Então essa última bem-aventurança que Jesus falou, a oitava, né, que diz, bem-aventurados os perseguidos, e Jesus falou também, vão vos injuriar. O que é injuriar? Falar mentira a teu respeito. E vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então se prepare. Nós vamos ser perseguidos. Mas, lembre desse detalhe, aquilo que eu falei aqui no culto domingo. Eu já li a última página desse livro e tenho certeza que você também já leu. E aqui diz que nós vencemos em Cristo Jesus. Amém? Então fique firme. Agora, quem não quer sofrer por Jesus, daí não espere vitória na eternidade. Né? Porque você não vai ter uma vida fácil, mas você vai ter uma vida de vitória em salvação. Veja só, então essas bem-aventuranças aqui, as 7 primeiras, quero que você grave bem isso. É a causa da última. A última vai trazer uma consequência, que é a perseguição por nós praticarmos as 7 primeiras. Bem entendido isso? Guarde isso. As 7 primeiras vão trazer uma consequência se nós a colocarmos em prática. Na realidade, 2 consequências. A primeira, teremos as promessas de Deus sendo cumpridas em nossa vida. Ele vai estar nos guardando. Mas também, que é a segunda, vamos ser perseguidos. Então se conforme com isso. Ah, minha família fala mal de mim. Claro que vai falar. A não ser que você chegue lá e participe de todas as coisas erradas que eles fazem. Aí eles não vão te perseguir. Mas se você não fizer, você vai ser perseguido por causa do nome de Jesus, sim. Quero ler aqui agora alguns versículos para falar, para provar para você o que eu estou falando, né? João 15, 18. Jesus disse o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus foi bem-vindo nesse mundo quando ele veio? Não, né? E ele está dizendo, eles odiaram a mim, eles vão odiar vocês também que me servem. Então tenha essa convicção aí no teu pensamento. Sou odiado pelo mundo e pelas pessoas que não amam a Deus, que não fazem a sua vontade. Outro versículo, Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29.
Diz assim: pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Isso aqui Jesus falou para nós. Olha só, não foi dado para nós só o amor de Cristo, mas foi dado para nós também, por nós crermos nele, o padecer por ele. Quer dizer, isso vai trazer alegria, vai trazer vitória para nós lá na eternidade. A pessoa que serve a Deus e é bem vista, vamos dizer assim, pelo mundo, tem coisa errada na vida dessa pessoa. Você deve dar o bom exemplo e não dar motivo para falarem de você. Mas se você tem muita amizade, muita intimidade, olhe bem, eu não estou dizendo para você se afastar das pessoas, bem pelo contrário, nós temos que ser educados, nós temos que amar as pessoas, nós temos que tratar bem os outros, mas nós temos que saber que nós não podemos ter intimidade com essas pessoas que ainda estão longe do Senhor. Ah, pastora, mas é da minha família. Ore por eles, porque o Senhor diz, a sua palavra diz, que nós não podemos ter julgo desigual. O que é isso? Nós devemos tratar bem as pessoas, nos relacionarmos bem com elas, mas nunca esperar que elas vão querer o nosso bem. É julgo desigual, a luz não se dá com as trevas. Então ore para que eles se convertam e daí sim, se tornando a família de Jesus, você pode ter um melhor relacionamento, vamos dizer assim, com essas pessoas. Mas não tenha intimidade com aquele que vive lá no boteco, com aquele que vive lá fumando maconha, sei lá, coisa pior, né? Ajude essa pessoa, mas não conte a tua vida. Não tenha intimidade. A tua vida, você deve contar apenas para o Senhor. Ele é o único que nós podemos confiar. Amém? Você pode ter amigos, irmãos? Claro que sim. Mas o que eu estou dizendo é, não espere do mundo as coisas boas. Eles não têm nada para dar. Por quê? Porque eles não têm Jesus. Agora, aquela pessoa que vem para Jesus, que busca mudar de vida, essa vai ser transformada, e aí é nosso irmão em Cristo. Amém? Família de Jesus. Nós não somos melhores dos que os que ainda estão lá longe do Senhor. Diante de Deus nós somos todos iguais, só que tem um detalhe. Nós aceitamos a Jesus, então nós aceitamos o sacrifício de Deus por nós, e por isso nós somos diferentes, não melhores. Não se considere melhor do que aquele que está caído lá na sarjeta. É uma alma que precisa da misericórdia de Deus e tua também. Ore, busque a Deus por essa pessoa. Mas tenha esse entendimento. Não tenha intimidade com alguém que ainda não serve ao Senhor. Então é o que o Senhor está dizendo ali, ó. Padeceremos por ele. O que é padecer? É sofrer. Então isso aqui, Jesus deixou bem claro às pessoas, muitas vezes, que não querem entender. E como tem igrejas por aí que só pregam bênção financeira e vitória material, não anunciam isso. Veio para Jesus, se prepare, você vai ser criticado, mas você vai ter vitória e vai ser salvo. A crítica vem, o desprezo vem, a humilhação vem, mas Jesus nos segura. Amém? Jesus nos dá vitória. Mais um versículo, Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Você tem problema na tua vida? Tem? Eu tenho. Você tem? Se você não tem, como eu digo sempre, parabéns, vou te aplaudir, porque você é o único no mundo. Porque todos têm problemas.
né? Mas olha o que Deus fala. Muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que já aceitou Jesus, que mudou de vida, que quer viver para o Senhor, fazer as coisas certas. Esse é o justo, porque Jesus justificou na cruz. Então Deus está dizendo, as aflições do justo vão ser muitas, mas de todas elas o Senhor o livra. O que significa isso? Nós vamos ter a perseguição, o desprezo, a humilhação, mas nós vamos ter vitória sobre isso. Se você vive para o Senhor de coração, Ele não vai te abandonar. Amém? Falar um pouquinho aqui agora do que o apóstolo Paulo enfrentou, né? Atos 9:16. Para você ver como que os apóstolos, os discípulos, sofreram muito por Jesus, mas eles não reclamavam. Mas o povo hoje, como eu falei domingo aqui também, tem os dodói. Que se alguém olha de atravessado, é porque eu sou crente, não vou mais na igreja. Olha só. Deus falou isso aqui, quando Paulo então estava se convertendo, ele mandou, né, o Ananias. Quando Ananias foi orar por Paulo, porque Paulo tinha visto Jesus, tinha caído cego, né? Ele foi orar por Paulo, então aí Deus disse isso aqui, porque Ananias disse assim, Senhor, mas eu tenho ouvido tanta coisa que esse homem persegue os cristãos e agora o Senhor quer que eu vá lá? E aí Deus disse, né, que queria sim, porque Paulo ia ser um vaso usado por ele, e ainda falou assim, ó, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Então Deus falou isso para Ananias, né, e para Paulo. Paulo, você vai sofrer pelo meu nome, mas você vai ser salvo. Você vai ter vitória. Amém? Então se Paulo, irmãos, que depois de Jesus é a pessoa mais importante no Novo Testamento, passou por isso, imagine nós. Quem somos nós? Como eu falei antes, Paulo, somos iguais diante de Deus. Paulo não era melhor, mas ele foi assim, muito usado, ungido, santificado por Deus para levar a palavra de evangelização, de salvação, da crucificação de Jesus para nós gentios, porque os outros discípulos pregavam só para os judeus. Pedro, João e os outros, eles pregavam para os judeus. Paulo, Deus escolheu para pregar para os gentios. Quem eram os gentios e quem são os gentios? As outras nações que não são Israel. Então nós éramos gentios. Hoje nós não somos mais gentios. Por quê? Porque já somos de Jesus. Então hoje nós somos povo salvo, povo de Deus, igreja do Senhor. Mas olhando para a nação, para o país, nós somos gentios. Então Paulo foi usado por Deus para trazer a palavra. E mesmo assim Deus disse, você vai sofrer, Paulo. Aguente firme, você vai sofrer. Então Deus avisou. E daí hoje, quando a gente sofre, a gente reclama? Agora você vai ver os sofrimentos que Paulo passou. Que não chega nem perto do que... O que nós passamos hoje não chega nem perto do que Paulo passou. Que está escrito em 2 Coríntios 11, do 16 ao 33. O que Paulo sofreu por Jesus. Outra vez digo, ninguém me julga, aqui é Paulo falando, tá? Ninguém me julgue insensato. Mas se assim pensais, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. Ele estava dizendo, eu estou sofrendo por Jesus, então vou me gloriar em Jesus. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por insensatez nesta confiança de gloriar-me. Desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos.
Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se ensoberbece, se alguém vos fere no rosto, vós o suportais. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado com insensatez, falo também eu sou ousado. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Olha só, aqui começa a falar tudo o que ele sofreu. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. O que é isso? Não se podia dar 40 chicotadas em uma pessoa, porque a pessoa poderia morrer. Então a lei dizia que podia dar só 39. Uma chicotada a menos. Mas olha só, Paulo disse que 5 vezes ele recebeu esses 40 açoites menos 1, quer dizer, 5 vezes ele recebeu. Nós já fomos açoitados pelo nome de Jesus? Você já recebeu uma chicotada pelo nome de Jesus? Acho que não, né? Não é a nossa realidade aqui. Mas se acontecer, temos que aguentar firme. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, os judeus, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Antes de continuar, você já passou fome pelo nome de Jesus? Você já passou sede pelo nome de Jesus? Não estou falando de você ficar com fome ou com sede no dia a dia. Estou falando de dizerem assim, você não vai comer porque você serve a Jesus, então passe fome. Nenhum de nós, né? Você já passou frio? Já te deixaram sem roupa porque você serve a Jesus? Não. E ele passou por tudo isso e não reclamou. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos para me prender. Mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. Se fosse nós tinha aguentado todas essas coisas e não teria negado a Jesus? Esse foi Paulo, apóstolo Paulo. Mas Jesus também sofreu muito mais do que Paulo por nós e não abriu a boca para reclamar. Jesus morreu por nós. Derramou seu sangue até a última gota, como eu gosto sempre de lembrar. As pessoas acham que Jesus, foi só um sanguinho que escorreu. Não, até a última gota de sangue do corpo de Jesus foi derramado por nós. Quando não tinha mais sangue, saiu água. Ele foi humilhado, foi envergonhado, foi deixado nu na cruz. Jesus não estava coberto, Jesus estava nu. E ele não reclamou. Porque ele sabia que hoje eu e você estaríamos aqui para servi-lo. Então ele fez isso por nós.
Mas aí, quando alguém olha com cara feia para nós, ou quando alguém da família fala alguma coisa que nos ofende, nós dizemos assim: ai, acho que não vou mais na igreja não. Estão falando mal de mim, minha família não quer me aceitar mais. Você apanhou? Você passou fome por causa de Jesus? O que Jesus falou quando estavam os soldados colocando os pregos no seu pulso? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele podia muito bem ter dito: Pai, envie seus anjos e me tire daqui. Eu não quero mais morrer por esse povo. E Deus teria feito. Mas ele tomou o cálice da ira do Senhor. Quer dizer, ele assumiu a ira do Pai para nos salvar. Mas nós, às vezes, por coisinha mínima, não sei não se vale a pena servir a Jesus. Estão falando mal de mim. Pois que fale. Se não falar, aí é que está o problema. Então você vai ser perseguido, porque você quer fazer as coisas certas e porque você quer servir a Jesus. Então não reclame. Nós não podemos reclamar. Agora lembre disso. É por bom testemunho, não pelas coisas erradas que você venha a fazer. Se você faz coisa errada, aí não queira colocar isso nas costas de Jesus. Porque aí vai ser uma vergonha para o nome do Senhor. Então, que quando as pessoas lá do mundo te perseguirem, te humilharem, mas que elas tenham que admitir: ele vive honestamente, ela dá bom testemunho. Mesmo eles nos perseguindo, eles vão ter que reconhecer isso, que nós vivemos corretamente para a glória de Deus. Então, que falem, vão falar, mas falem por motivo certo. Por motivo de que nós servimos a Deus. Amém? Bem entendido isso, meus amados? Amém? Então entregue teu coração para Jesus inteiramente. E Ele só tem vitória para nos dar. Pastora, mas você falou que nós vamos ser perseguidos. Claro que vamos, mas nós vamos ser salvos. Paulo sofreu tudo isso. Onde é que ele está agora, nesse momento? No paraíso. Vendo coisas lindas, maravilhosas. Ele está recebendo a recompensa dele por todas essas coisas que ele passou. E não reclamou e não negou a Jesus. Então, tudo um dia vai passar. Tudo um dia vai acabar. Não há mal que dure para sempre. Não tem um ditado que fala isso? Tudo um dia vai passar. E um dia nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso para prestarmos contas do que fizemos aqui nessa vida. Então, que quando nós chegarmos lá, nós possamos ouvir as palavras de Jesus dizendo assim: venha, meu filho, venha para casa, porque você foi um bom servo. Agora, aqueles que não, que reclamarem, que se envergonharem de Jesus, o que é que Jesus vai dizer? Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Então, que a nossa vida seja um exemplo para os que ainda não servem a Jesus. Para que o nosso exemplo possa trazê-los para Deus também, porque são almas preciosas e nós temos que amá-los. Nós temos que amar aquelas pessoas que ainda estão no mundo, que ainda estão longe de Jesus, mas com amor sincero, irmãos, e não um amor fingido. Um amor verdadeiro, porque Jesus nos ensina a amar. Então ame as pessoas de verdade. Quando eu disse para você não ter intimidade, você não sair contando tua vida por aí, porque amanhã a cidade inteira vai ficar sabendo. Por quê? Porque eles ainda não têm o controle do Espírito Santo na sua vida. Mas nós temos que amá-los para que eles possam vir para Jesus como um dia alguém nos amou e nos pregou a palavra e nós viemos. Amém? Então, para encerrarmos, vamos só ter o seguinte entendimento aqui, já que hoje é a última palavra sobre as bem-aventuranças. Posso até voltar a pregar um dia sobre isso, né? Mas essa semana agora... E deu bem certinho assim, a última terça-feira do ano, a última bem-aventurança. Eu não tinha programado. Então, olha só. As bem-aventuranças, eu quero que você guarde bem isso no teu coração. Tem que ser o modo de vida do cristão. O verdadeiro cristão
pratica essas bem-aventuranças. E um pregador chamado Charles Fitch, do século XIX, um pregador americano, ele fez assim um resumo das bem-aventuranças que nos ensina, que nos ajuda, a entender bem. Olha só, o que acontece com as bem-aventuranças. A primeira, a segunda e a terceira bem-aventurança. Então, a primeira é bem-aventurados humildes de espírito, a segunda é bem-aventurados os que choram, e a terceira é bem-aventurados os mansos. Então, essas três primeiras aqui, é o ser humano, é a pessoa, é o homem, é a mulher, se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Por quê? Porque vai ser humilde reconhecendo que é um pecador, porque vai chorar pelos seus pecados e vai ser manso, quer dizer, deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Então, as três primeiras bem-aventuranças, segundo o resumo, que esse pregador do século XIX fez, nos ajuda a entender bem isso. As três primeiras é quando nós viemos para Jesus. Nós vamos nos humilhar, nós vamos chorar pelos nossos pecados e nos arrepender, e vamos ser mansos, quer dizer, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida e mudar aquilo que está errado. A quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que eu já falei que o único justo é Deus, então aquele que se converter vai ter fome de Deus, vai querer mais de Deus. Essa quarta bem-aventurança é Deus se voltando para nós e nos justificando com a sua justiça, com o sacrifício de Jesus, a sua justiça. Ou seja, Jesus morreu para nos fazer justo. E quando nós aceitamos Jesus, Ele nos justifica. Quer dizer, por Ele, no nome dEle, nós nos tornamos justos. Ainda não estamos agindo 100% na justiça, porque ainda estamos aqui e ainda somos pecadores. Mas no mundo espiritual, na fé, nós já somos justos em Jesus, porque Ele nos justificou na cruz. Amém? Então, as três primeiras é o homem se arrependendo e indo ao encontro de Deus. A quarta é Deus se voltando para nós e nos justificando. A quinta, a sexta e a sétima bem-aventurança, que são os bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração e bem-aventurados os pacificadores. Essas três bem-aventuranças aqui é o convertido, ou seja, aquela pessoa que agora aceitou Jesus, mudou de vida, se converteu, não se convenceu, se converteu. Esse convertido vai estar operando essas obras de Deus, as obras do Espírito Santo, na vida das outras pessoas. Então, esse que agora se converteu, vai estar sendo misericordioso com os outros, que ainda não têm a salvação, vai estar sendo limpo de coração com essas pessoas, porque vai amá-las, vai orar por elas, e vai ser pacificador. O que é isso? Promover a paz entre as pessoas, que foi a mensagem de terça passada, que eu expliquei aqui. Os pacificadores são os que promovem a paz. Então, se você chega num lugar, tem briga, tem confusão, você não vai pôr mais fogo na fogueira. Se você é um salvo, você vai dizer, gente, deixa disso. Vamos parar com isso. Vamos orar, vamos buscar o entendimento de Deus. Então, o pacificador chega num lugar e vai querer colocar ordem, paz, naquela situação que está errada. Então, é o convertido operando as obras de justiça de Deus nas outras pessoas. Amém? E daí, por último, a oitava, então, que foi a que nós falamos hoje, que seremos perseguidos, é como o mundo reage quando nós vivemos as 7 primeiras. Então, tenha certeza disso. As 7 primeiras bem-aventuranças vão trazer uma consequência, que o mundo vai reagir contra você, porque o mundo jaz no maligno.
então o maligno não vai aceitar que você viva corretamente. As pessoas vão te perseguir, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão debochar de você. Mas se você ama Jesus, você vai lembrar, Jesus aguentou deboche por mim. Jesus aguentou sofrimento por mim. Arrancaram a barba de Jesus. Colocaram uma coroa de espinho que perfurou o crânio de Jesus. Não foi só um sanguinho escorrendo. Os espinhos eram mais ou menos desse tamanho assim. Eu não me lembro a medida agora, mas eu já falei aqui sobre a medida. Era um espinho grande. Ele não só feriu, ele cravou na cabeça de Jesus. Furou o couro cabeludo, entrou no cérebro. E Jesus não reclamou. Então aprenda a servir a Deus sem murmurar, sem reclamar. E viva para o Senhor de uma forma que os outros possam olhar para você e dizer, é crente. Olha lá, o tipo não bebe, não fuma. Mas eles vão ter que admitir, mas ele é uma pessoa boa. Entendido isso? Amém? Então viva de coração para Jesus, pratique as bem-aventuranças, coloque em prática na tua vida. Pastor, eu ainda não consigo ser pacificador, quando eu vejo eu já falei uma coisa, e depois eu me arrependo, mas eu ainda não consigo. Então ore nesse sentido. Aquilo que você ainda não conseguiu pôr em prática na tua vida dessas 8 bem-aventuranças, comece a orar por isso. Quem sabe você diga assim, eu não consigo ter misericórdia dos outros. Espírito Santo, me ajude a ter misericórdia. Me ajude a amar os outros, a enxergar o sofrimento deles, a chorar com eles, a rir com eles. É o que Jesus mandou nós fazer. Então seja qual dessas aqui que você ainda não tem, busque. O Espírito Santo vai fazer fluir aí, porque aqui já está, né? Já está aí dentro de você. Você só precisa pôr em prática. Amém, meus amados? Então essa série que eu fiz sobre as bem-aventuranças, espero que tenha abençoado a tua vida. E se você não viu a pregação das outras, né? Você não veio no culto, você pode entrar lá no canal da banda, que vai estar lá todas as mensagens falando sobre as bem-aventuranças. Coloque em prática na tua vida. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Vai reclamar quando alguém falar mal de você? Não, né? Aprenda a dar glória a Deus. Exultai. Jesus falou, regozijai-vos e exultai. Quer dizer, se alegre quando perseguirem vocês, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então não é só nós, todos que querem servir a Deus, desde os tempos bíblicos, passam por perseguição. Os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido. E Jesus disse, regozije e exalte, ou seja, se alegre quando te perseguirem, quando falarem mal de você. Por quê? Porque o teu galardão nos céus vai ser grande. O que é galardão? É um prêmio. O nosso prêmio no céu vai ser grande. Se nós praticarmos essas bem-aventuranças e não reclamarmos da perseguição, mas darmos graças a Deus pela perseguição.